Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa live foi um pouquinho mais tarde, né? Mas eu acho, não tenho certeza que vai valer muito a pena, porque nós temos uma convidada mais do que especial hoje para a nossa live. Então, vai valer muito a pena a gente ter mudado o horário devido à agenda lotada da doutora Dan Randara. A gente sempre confunde o nome dela, um nome diferente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Hoje não tem aquela desculpa, eu não posso participar da live porque eu estou arrumando janta, estou jantando. Espero que nesse horário todo mundo já esteja de barriga cheia, né? Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas à nossa live de hoje. Vai colocando aqui, olha, de onde vocês são, ou onde vocês estão, para eu saber quem são vocês, o pessoal. Hoje eu sei que não tem ninguém de muito longe, porque lá agora na Europa são 5 horas de diferença. Algumas lives nós tínhamos pessoas, né, de bem longe, mas eu acho que agora a gente não vai ter, porque agora está muito tarde lá. Boa noite, São José dos Campos, a Ana Fernanda, boa noite, Ana. Bela Flor, de Florianópolis, olha, terra boa, lugar bonito, né? Um dos melhores lugares para se viver. Sejam todos bem-vindos, nós vamos esperar um pouquinho. Olha, Lisboa, Portugal, essa Ana Carla, tá? O horário aí tá tarde, né, Ana? 00:30, olha lá. De São José dos Campos. Eu achei que não fosse ter ninguém de tão longe de Portugal. Tem sim. Ana Carla sempre nos prestigiando. Marisa, Malu e Marcelo, sejam todos muito bem-vindos aqui. Vão colocando aí de onde vocês são. E eu já estou quase para chamar a doutora Randara, a nossa mais do que especial convidada dessa noite. Uma médica geriatra de muito competente, uma convidada maravilhosa. Olha, a Vanessa da faculdade, a terceira idade, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem um aviãozinho aqui no cantinho de vocês. Clica nesse aviãozinho e vai aparecer uma lista. Aí vocês mandam para várias pessoas, que eu tenho certeza que essas pessoas serão beneficiadas com essa live. Eu acho que agora nós já temos 4 minutinhos aí, né? Eu vou pedir a doutora Randara, acho que já está por aí, eu já vi ela. Vamos pedir para ela pedir para entrar e eu vou liberar. De Betim, olha que legal, Minas Gerais, pertinho da minha cidade. Pertinho de Belo Horizonte, de Vinópolis, né? Ó, a doutora Randara já pediu, então assim, ela vai entrar, né? Nós temos hoje uma convidada muitíssimo especial para essa live e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para isso, por favor, aproveita e convida uma pessoa, um amigo, 2, 3, para a gente lotar isso aqui e fazer bonito para todos nós. Eu já estou aceitando aqui, já vai entrar. A Jane tá aí, não conseguiu entrar, doutora? Ó, tá ela. Ó. Oh, boa noite. Boa noite. Né? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, também.
Conseguiu dar conta da agenda, colocar as crianças para dormir, é um trabalho, é uma correria, né? Exatamente. Duas crianças pequenas tem que primeiro colocá-las para dormir, por isso que a gente precisou, viu, gente, colocar um pouquinho mais para tarde, né, do que o horário habitual que a Marlene faz, né, Marlene? A doutora Marlene É, faz essa live, mas obrigada pela compreensão. não, eu tenho certeza que vai ser bom, sabe por quê? Porque sempre o pessoal fala, ai, tá na hora de dar janta para o neto, tá na hora de jantar, 7 horas é um horário, né? E aí hoje, com esse horário, eu acho que nós fomos beneficiados, viu? Ah, Mas que vamos ver, bom, que né? bom, então. Então, assim, pessoal, então, assim, primeiramente eu quero agradecer a doutora Randara pela presença aqui, né, de compartilhar esses momentos, todo o conhecimento dela, a experiência que ela tem aí nessa área de geriatria, né? E aí eu vou pedir ela, a melhor pessoa para se apresentar e depois eu falo de mim, né? Esteja o nosso grupo é seu, viu, doutora? Vamos lá. Obrigada, doutora Marlene. Bom, então, boa noite, pessoal. Né, meu nome é Randara, eu sou geriatra. A minha formação em geriatria foi em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no HC, é, e terminei, logo vim para Brasília, onde eu resido atualmente, e sou titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia desde 2017 e muito feliz e realizada em trabalhar com as pessoas idosas e também, além disso, também trabalhar de forma muito preventiva, que graças a Deus, assim, eu fico muito feliz que as pessoas estão cada vez mais percebendo a necessidade do acompanhamento precoce, né, com o geriatra, para poder chegar aos 60, aos 70, 80 com muito mais qualidade de vida. Então, a gente está tendo um público cada vez mais novo vindo no consultório e isso é muito bacana, fazer essa promoção à saúde. É, nossa, isso é uma coisa boa, né, gente? Olha aqui. Ela falar que cada vez o pessoal mais novo vindo ao consultório, né? Então, isso aí é uma notícia muito boa. Eu também percebo isso. Que as pessoas pensam que para a gente procurar um geriatra é só depois de 60 ou quando está doente, não é? Exato, exato. Antes a gente tinha muito essa mentalidade, né, enraizada, mas a gente tá cada vez mais, a gente está quebrando esse tabu e está percebendo que realmente as pessoas estão percebendo. Quanto antes, melhor, né? Então, a É, gente consegue de forma preventiva ou diagnosticar precocemente ou mesmo não deixar acontecer, priorizando essas questões que são tão importantes na mudança de estilo de vida, como atividade física e como a parte nutricional, que é essencial, é, né? Uma nutrição equilibrada, balanceada. é. Eu vou me apresentar, porque eu vi que tem muita gente sua, do seu público Ah, aqui, que né? isso. Então, eles não me conhecem, mas olha, eu já vou pedir, gente, procurem. O nome dela é um pouquinho diferente, a gente confunde, não é? Todo mundo, eu acho. É, É DRA Randara, né? isso. Mas Uhum, tem lá. Então, assim, vocês acham, sigam ela, que o conteúdo dela também é bem parecido com o meu, a gente tem uma mesma linha de uhum. trabalho. E eu vou me apresentar, eu sou Marlene, eu sou nutricionista, gerontóloga, né? Eu não sou tão novinha quanto ela, então tem muitos anos de chão aí, eu já sou formada em nutrição. Ah, olha, uns 27 anos. E na parte da geriatria, né, eu também fiz a especialização pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, então isso aí deve ter mais ou menos uns 18 anos, né? Uhum. E eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei com idosos, o meu doutorado também foi com idosos, né? Então, assim, tudo que eu faço, eu falo que eu sei trabalhar com idosos, é só isso. E hoje, eu moro em São José dos Campos, eu pedi o pessoal para contar, né? Eu moro em São José dos Campos e aqui eu dou aula em uma universidade, tenho um consultório que eu atendo e eu trabalho no hospital geriátrico também, algumas horinhas da semana. Então, nossa vida é corrida, né? Com certeza.
Que Mas e bom. é corrida porque a população está envelhecendo, né? Sim, sim, sim. A gente está tendo uma mudança aí, né, da expectativa de vida e a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público que cada vez a pirâmide vai estar maior nessa faixa etária, É. né, acima dos 60. E principalmente de mulheres, né? Sim, Nós vivemos mais. sim, Então, sim, nós temos sim. que... A gente vive mais, temos mais risco de ter doenças, mas se a gente prevenir, a gente consegue minimizar esses riscos, né? A gente percebe, né, as mulheres elas tendem a procurar um pouco mais, né, ajuda, a procurar um pouco mais essa visão mais preventiva de promoção à saúde. As mulheres elas, né, elas têm essa mentalidade e a gente está tentando mudar também, né, no sentido dos homens irem atrás, É. mas por enquanto ainda são as mulheres que vão atrás e que buscam mais forma preventiva, né? É, acho que o meu consultório também eu atendo mais mulheres. Também. E Uhum, você também, né? também. Deve, com certeza. Sim, Então é sim. assim, né? Então, O assim, o público a maior são mulheres. Apesar de que realmente, como eu mencionei, eu estou tendo um público mais jovem, assim, né, de 40, 50, então entre a faixa etária de 40 e 50 anos, eu estou tendo, e inclusive de homens indo assim para acompanhar uma vez do ano, duas vezes que no ano, bom. de forma bem preventiva. Uhum, muito bom. Aham, é. E E o é mais assim, engraçado que é, sabe o quê? Muito porque vai, leva o pai, gosta, né, do acompanhamento, gosta isso. dessa consulta com essa visão holística que o geriatra, que o gerontólogo tem, né? E É, aí acaba querendo ir também e começar o acompanhamento. é. Então, é isso mesmo. Eu acho que isso é importante. A gente tem que ter essa visão. E é assim, é como você falou, vai uma vez por ano, ele já sabe, é preventivo, porque depois que está instalada uma doença, e aí tem que ir muito frequente, né? E às vezes a Uhum, gente não consegue. Eu fico assim, quando eu chego uma paciente para mim, que ela já está desnutrida, pesando 35 quilos, eu falo, ai meu Deus, podia ter vindo antes, né, nessa é, prevenção. E deixa eu te perguntar uma coisa, né, assim, diga. você acha que as mulheres, elas chegam para você, talvez agora pela sua fala, não. Você acha que elas têm medo de envelhecer? Não, mas eu acho que tem. Eu pego Não, não são todas, né? Mas assim, realmente eu ainda vejo que esse medo, né, do processo de envelhecimento ou de tudo que pode proporcionar essa senescência, né, essa envelhecência, né, que também esse termo é É. tão bom, eu percebo que as mulheres têm um pouco mais, né, de medo, Mas sim. você acha que é o medo de quê? É o medo das rugas, do cabelo branco ou é o medo da dependência de ficar doente? O que será, né? De tudo um pouco, né? Mas assim, eu acho que depende do perfil, da personalidade, mas tanto vejo o medo da fragilidade, né? De perder a autonomia, de perder a independência, né? Como também a gente percebe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho senhoras que eu acompanho uma tem 92 anos, que ainda dança do ventre, que toca teclado, então assim, mas assim, e ela fala, não, ela não quer perder essa autonomia, essa independência, ela Não, mora sozinha, então é aquilo, né? Quando a gente vê que são pacientes que estão acompanhando de forma, né, preventiva, conseguem ter qualidade de vida mesmo aos 90 anos, né? saber viver, é isso assim Isso. que eu Uhum. acho, né? Saber viver, porque às vezes a pessoa tem esse medo, muitos eu vejo que tem medo de ruga. Eu já tive paciente que chorou para mim na consulta, falando que estava com medo, que não tolerava a velhice por causa das rugas. Então, assim, tem isso, mas tem a questão também de ser uma pessoa não autônoma, né? De É. depender do neto, do Uhum. filho, tudo isso aí. Mas aí eu te pergunto uma coisa, que assim, vamos ver a sua posição. Elas fazem muita coisa, porque assim, tem medo. Porque quando eu tenho medo de alguma coisa, por exemplo, se eu tenho medo de envelhecer,
eu procuro já me cuidar. Eu faço Uhum. atividade física, cuido da alimentação, procuro ter um bom sono, um relacionamento, estudar, manter a mente ativa. Mas tem muitas pessoas que têm medo, mas não fazem. Será que acontece? Não, a gente tem tanto o perfil que, por ter medo, vai atrás, faz, né? E realmente está seguindo vamos falar assim, um estilo de vida saudável, né? No sentido de tanto atividade física, dieta, estimulação cognitiva que a gente precisa ter, né? Também, É, não deixar de fazer, né? Porque a maioria acaba nessa faixa etária entrando num processo de aposentadoria e não tem uma estimulação cognitiva como tinha antes, então a gente precisa buscar outros recursos, né, de estimulação cognitiva, mas a gente também vê aquelas pessoas que se bloqueiam, né? Cheguei é, aqui, ai meu Deus, o que que eu faço? E se perde. Por isso que aí precisa de é, um geriatra, de uma boa nutricionista, para poder dar o caminho, dar a luz do que fazer e, enfim, o é. empurrão necessário, né? É que eles acham que é um bicho de sete cabeças, né? Então, assim, eles Exato. Uhum. desconhecem, acham que é a mesma coisa. E uma coisa que eu vejo também que é importante, até então, porque a geriatria, a gerontologia, é uma área da saúde muito nova. Ela Uhum. não é antiga, ela é muito. Eu lembro que, ó, quando eu fiz a minha prova de gerontologia, eu, aqui na minha cidade, eu quase não ouvia nenhuma nutricionista Uhum. com a especialização em gerontologia. Eu achava ótimo, que eu era a única. Aham. Então, assim, e mesmo geriatra é um geriatra com quem eu trabalho até hoje, e a geriatra com quem eu trabalho, na cidade tinham dois só. Agora tem mais. Mas, assim, então, assim, a pessoa também era tratada primeiro como um adulto que está envelhecendo, então o tratamento era igual de um adulto, mas a gente sabe que não é a mesma Uhum. coisa, né, o Uhum. acompanhamento. Então agora talvez as pessoas estão procurando mais o profissional porque tem um especialista para eles, né? Que Uhum. eles podem falar, é meu geriatra. E antigamente eles iam no cardiologista, no sei lá, no dermatologista, no pneumo, eles iam um monte de coisa, mas ninguém juntava tudo. E o geriatra faz isso, né? Então É, junta tudo. eu falo que às vezes estão muito pulverizados, né? E aí a gente tenta concentrar o geriatra. E eu costumo comparar, não é querendo puxar, né, A gente sardinha para o meu puxa. lado, né? Mas assim, eu costumo falar que o geriatra é o maestro, né? Que para poder a banda tocar de forma bem harmônica precisa de um maestro e o Eu corpo, já o ouvi organismo também. é o geriatra. Então, É, assim, e aí entra dentro disso, né? Esse tema que a gente escolheu tão interessante, né? Que tem tudo a ver com as nossas especialidades, que é essa parte da perda de massa muscular, né? que é o que eu falo. Porque assim, um envelhecimento é um processo que ele vai acontecer, eu sempre deixo claro. Ele é uma via de mão única, ele só Uhum, vai. Não uhum, tem como a gente voltar nem meio passo, né? Então é uma via de mão única. E todos os processos eles vão acontecer. E o que a gente mais fala, porque é a perda de massa muscular, né? uhum, Então, assim, ela vai acontecer, por mais que a gente lute, mesmo que tenha um declínio, uma perda de massa muscular mais lenta, ela vai acontecer. E sim. isso vai repercutir muito na saúde do idoso, inclusive para diminuir a autonomia dele, para tornar uma pessoa dependente, tornar um fardo. É isso que eu sempre procuro mostrar para os idosos. Se ele não se cuida, ele vai deparar naquilo que ele menos quer, ser um fardo para o filho, Uhum, ser um fardo para o neto. Mas se ele se cuidar, ele não vai ser assim, uhum, né? Ou se caso ele venha a ser, vai ser muito mais tardio, que é o que a uhum. gente quer, né? Porque a gente Ou está muito vivendo mais cada vez ameno, mais, né? Também. Uhum. muito mais ameno. É igual você falou, a paciente sua que dança, dança do ventre, ela faz tudo sozinha, dirige, faz compras, né? Isso. Administra a casa dela e dos filhos, né?
Exato. É isso que eu também. Então, assim, a gente consegue perceber isso, né? Que tem pacientes que são tão bons, que conseguiram fazer do processo de envelhecimento de uma forma tão, vamos falar assim, leve, né? E suave, que chega nos seus 80, 90, sendo ainda o patriarca ou a matriarca, né, da É, família, é, né? Uhum. aham, Então, é bem é, interessante, né? E aí, é, esse processo de sarcopenia, né, que acontece, que é do próprio processo de envelhecimento, né, que tem o primário, que é o próprio processo de envelhecimento, ou aquele que pode vir secundário a outras situações, né? Mas quando ele é é, bem do processo de senescência, a gente percebe que interfere mais pouco, né, na qualidade. Ou é, mesmo, eu gosto de colocar exemplos aí. Gente, a gente tem um Abílio Diniz, né, por exemplo, que é uma pessoa que pratica atividade física, que faz atividade, que medita, que tem uma dieta super equilibrada e que ainda é uma referência na família Diniz, né? é. A gente pode falar, a Rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo, ela faleceu, ela foi a óbito aos 96 anos. É, Era uma mulher total, acho que só nas 2 últimas semanas que ela ficou hospitalizada, mas eu penso que ela era tão assim ativa que ela falou, olha, eu quero desse jeito, quero tudo do jeito que eu quero. e Então, assim, a gente tem exemplos que a gente fala, é possível chegar na minha idade, né, na minha velhice 90, 80, de forma saudável. Porque, uhum, assim, o Abílio Diniz, a gente sabe que ele, a vida inteira que eu conheço esse homem, que eu ouço praticou falar, atividade. ele pratica atividade física. E Uhum, hoje, a gente vê que ele tem uma massa que ele já perdeu, mas ele ainda tem massa muscular, é, né? Então, assim, uhum, não é? é, A Rainha Elizabeth também era uma pessoa assim, que ela era bem recatada, tudo, mas a gente sabe pela história dela que era uma mulher que sempre fez atividade física, sempre teve uma alimentação, assim, ela sempre falava, é, como Aí, ó, chama? a Ela Márcia tá sempre. falando aqui, ó, que você conhece o pai dela, que é um exemplo também, ó, Márcia Passos. Márcia Passos, aham, é isso mesmo. O pai é um exemplo. Eu conheço ele. Então, assim, a gente tem próximo da gente, né? Então, Sim, assim, e a gente tem que seguir esses exemplos e não pensar, eu vou ficar uma pessoa dependente, eu vou ficar ruim, apesar de acontecer algumas coisas. Por exemplo, a sarcopenia. Eu nem digo sarcopenia, vamos mudar para a palavra perda de massa muscular, porque uhum, sarcopenia já é mais grave, né? Assim, já seria. uhum. Então, assim, essa perda de massa muscular, e o nosso tema da live é justamente, né, eu conheço essa Márcia que ela está falando ali, ele é realmente muito, muito ativo, é uma graça. Então, assim, essa perda de massa muscular, ela vai acontecer, mas a gente tem jeito de lentificar essa perda, né? De retardar essa perda aí como, né? Então, é o tema da nossa live aí hoje, né? Com Uhum, alimentação, a prática de atividade física e uhum. assim. E eu vou te fazer uma pergunta. Você acha, normalmente, assim, as pessoas querem, hoje até eu dei uma aula para o pessoal da faculdade da terceira idade, né? E eles fizeram uma pergunta mais ou menos nessa direção. As pessoas querem tudo para ontem, né? Faz assim. Então, doutora, você tem um remedinho que faz Uhum. isso? Ah, isso é muito comum, né? As pessoas elas querem um resultado muito rápido, né? E não entende que na verdade é a constância que, né, que faz a diferença, né? Então assim é a mudança no hábito, né? Que vai fazer a diferença nesse sentido de manter e você, porque não adianta, se você faz atividade física por um tempinho, daqui a pouco você vai perder, né? Então você tem que Vai. mudar seu estilo de vida, né? E não É, existe fórmula mágica, essas questões que surgem a cada dia, a gente percebe que isso daí são coisas temporárias. Vem, dá um boom, daqui a pouco sai. Os estudos mostram que o que realmente tem eficácia é a atividade resistida, né? Com carga, ou é, seja,
né? A pessoa ter uma frequência de atividade que tenha carga e também uma dieta equilibrada hiperproteica, né? É isso que ela falou, pessoal. Esse exercício com carga, né? A gente pode ter, assim, o mais que a gente vê é a tal da musculação, né? O Uhum, exercício que eles chamam de resistido, porque o músculo ele tem que estar carregando um pezinho, né? Para ele ficar fortalecido. Então, uhum. assim, e tem uma resistência muito grande das pessoas, principalmente mulheres, em fazerem atividade física. Atividade física não, musculação. Musculação, né? Mas, e Deixa eu só hoje ver. já comprou. Pode? Não, é que meu cachorro tá aqui. Peraí, que ele tá dormindo aqui no Deixa meu ele no seu pé. colo. É, eu tô querendo pegar ele porque ele tá por aqui. E ele não quer. Não, não sei onde que ele tá, bem aqui perto, mas enfim, Mas vocês ouviram um enquanto. ronco, gente. Ó, Um ronco aqui perto é meu cachorro roncando, não repare. mas não está dando para ouvir nada. Eu não ouvi nada. Se você não tivesse falado, ele nem latiu. Não, não, ele tá roncando mesmo. Não está ouvindo, não. Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo o ronco do cachorro dela, gente? Fala aí. Eu não estou, não. Ai, ai. Tá, não. Daqui a pouco eu Então, mostro assim, ele. Ah. fala um pouquinho da importância, né? Que depois a gente já vai entrar na alimentação, um pouquinho da importância de ser a musculação para o pessoal quebrar esse tabu, que não é para ninguém ficar forte, não é para ninguém ficar aquele musculoso. Não vai chegar. Não, é a questão realmente de, na verdade, e não vou falar nem muscular, mas óssea também, né? Para a saúde muscular e óssea, a atividade física que realmente faz diferença é o exercício com carga, seja musculação. Hoje a gente tem um treinamento funcional, né? Que É, também entra, né? Que eu acho super válido colocar isso, mas é o exercício que tem a carga. Então, realmente, e a gente tem hoje profissionais tão bem preparados para o público idoso, né? Então, é, mesmo na área da educação física, na área de fisioterapia, que conseguem fazer essa estimulação no sentido de exercício com carga de uma forma bem gradativa, sem nenhum é, dano à estrutura óssea ou articular do paciente idoso, né? Então, realmente a uhum, gente tem que ver, mas não tem jeito, é exercício com carga, é exercício que as pessoas entendem como, né, como musculação, é treinamento funcional, né? Mas tem que ser, é esse que os estudos mostram que faz a diferença. e não é assim, fazer uma semana achando que já vai, né? É um processo contínuo, porque tem que fazer, porque o nosso envelhecimento é contínuo, nossa perda de massa muscular, a questão que se a gente continua fazendo, ela vai ficando mais lenta, né? Uhum, Porque o organismo, ele começa a responder, só depois de um uhum, tempo que ele responde, né? Então, uhum. se a gente faz por um tempo só, a gente não vai ter resultado. Deixa eu ver. É, Pilates é apropriado? a Marisa fez essa pergunta. Opa, peraí. Nossa, bom, então assim, o Pilates ele entra dentro, só que não da mesma forma que uma musculação. Só que eu vou fazer uma observação, é que assim, depende do Pilates, né? Hoje em dia a gente tem tantos Pilates aí, estúdios de Pilates, e a gente sabe que dependendo do profissional, ele consegue fazer, explorar, né? Da forma É. de ter uma capacidade de exercício resistido, sim. Então, tudo Uhum. vai depender realmente do profissional que vai tá acompanhando o paciente, o cliente, Deixa eu né? ver aqui. Gente, eu vou pôr o óculos. A doutora Marlene é bem jovial. E a gente vê que ela é jovem sem plástica. Parabéns, doutora Marlene. Eu não tenho nada, gente. Não tem botox nem nada. Eu sou eu mesma. Né? Eu adotei, depois acho que de janeiro, eu adotei que nem filtro eu uso mais, para poder ser eu mesma. Uhum. Obrigada, Regina, pelo jovial aí, a gente fica feliz, né? É isso, é o nosso exemplo, né? A gente tem que dar esse exemplo também. Faça Verdade. o que eu faço, porque eu faço o que eu falo, né? É. Então, assim, gente, eu sou dessa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta E aqui. aí também a gente tem Trabalho. que ver que a doutora Marlene tá aí fazendo atividade física sempre, postando, né, doutora Marlene? Então, assim, Ah, eu fazendo sua posto todo dia, eu falo musculação, né? todo dia. O pessoal já sabe, quem me segue
sabe que eu detestava musculação. Na verdade, eu não gosto. Mas eu faço a musculação porque eu gosto de correr. Mas eu faço a musculação porque eu sei que eu tenho que fazer uma reserva de massa muscular, porque eu já falei que eu quero viver até os 100 anos. Então, eu tenho que começar agora a guardar. Então, eu faço por isso. Então, eu sou muito disciplinada de fazer 5 vezes por semana, mas é por isso, não é questão que gosto. Porque o pessoal fala, eu não gosto disso. Eu falei, eu não gosto de musculação, mas eu não quero chegar a 80 anos dependendo de alguém. Então, eu já começo a cuidar agora. Então, o que é o que eu menos gosto, né? Então, vamos malhar, Isso. né? E outra coisa, começa a virar um hábito, né? Na verdade, assim, né, no dia a dia, que quando você deixa de fazer, o seu corpo pede por isso, né? Pede. Pede pela atividade Acontece física. Então, aham. Trabalho com idosos e respondem bem aos treinos com elástico e tem que ter disciplina, é isso mesmo. Acho que esse trabalho com elástico também, dependendo do elástico do é trabalho, isso. É ele tem isso. uma resposta boa, né? Sim, Porque porque eu ele não vai sei. ser resistido, né? Ele vai fazer uma resistência contra, então também a pessoa, se for um profissional que consiga fazer, é tudo isso. É que o que eu acho é que o ideal é que a pessoa idosa tenha um profissional acompanhando, né? Então, um profissional adequado que possa acompanhar, porque a gente sabe que tem, né, a questão da parte articular, que tem que ser né, bem orientado. Então, É, a finalização, a forma que é feito, tudo isso tem que ser vamos falar assim, bem assistido, né, por um profissional. Então, não dá para ser, vou lá para academia ou para qualquer outro local que vá fazer e não seja assistido por um profissional da área, seja da educação é. física, seja um fisioterapeuta, né? Enfim, Uhum. então eu acho que tem que ter isso. E hoje tem os profissionais, cada dia mais em todas as áreas da educação física também, eles estão se especializando justamente por isso, que o número de idosos está aumentando. Então, esse Sim, é um público que eles vão ganhar se não tiver pessoas qualificadas, isso. né, como a gente também, né, na nossa área. E Sim. aí, vindo lá para a nossa área, então, assim, primeiro fator importante para a gente lentificar a perda de massa muscular, a atividade física, basicamente. E aí, tem alguém que falou aqui que sou educadora física, acho perfeita sua colocação de uma boa assistente de profissionais. Isso aí, Estela. A gente precisa, como tem que ter o geriatra, o nutricionista, o educador físico também, para acompanhar. É uma equipe, por isso o trabalho trabalhar com idosos é legal por isso, é uma equipe interdisciplinar, né? A gente Com não trabalha certeza. sozinho. Não tem como eu trabalhar, se o idoso está lá obeso, não adianta eu fazer a dieta ser uma dieta muito boa se ele não faz atividade física. Se ele precisa de uma reabilitação, mas ele não come direito, o que acontece? Ele não vai conseguir reabilitar se a alimentação dele está adequada. Se ele Isso. precisa de ganhar massa muscular, ele pode fazer a musculação, mas se não tiver a alimentação adequada, a gente não tem. Se não tiver o suporte do geriatra para fazer um acerto de uma medicação, não tem para ver a parte cognitiva. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto, não tem Isso. como não trabalhar, A né? forma É um trabalho, interdisciplinar, né? Então, assim, realmente a gente tem que. a gerontologia Então, é essencial, essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, a gente é, precisa ter, porque a gente tem essa visão holística, né? E para ter a visão holística, a gente entende a necessidade de ter todos esses profissionais acompanhando. E realmente mas a atividade física e uma dieta bem equilibrada, balanceada, né? é, Não tem jeito. Isso daí não dá para fugir, né? Para ter um não. processo de envelhecimento saudável. Então, realmente são duas questões que são essenciais para todos. Eu costumo falar que isso daí é igual escovar o dente, né? Então, assim, você tem que escovar os Não pode. dentes para ter saúde. Então, você tem que ter uma dieta e uma atividade física. Então, é essencial. Né? Alguém falou que ela tem 65 anos, treino 3 vezes, que ótimo, é isso mesmo. É, Comece, se possível, passa para 5 vezes na semana. Então, assim, agora vamos falar um pouquinho.
o segundo, né, ponto importante para a gente prevenir essa perda de massa muscular que vai acontecendo é a questão da alimentação, né? Então, assim, ela é fundamental. Eu costumo falar que é assim, é como você vai construir uma casa. Se a gente não tiver o tijolo, se a gente não tiver o cimento, não tiver a água, para construir tijolo por tijolo para ir subindo ali, a gente não consegue chegar lá em cima. É um processo de construção, né? Ou evitar uma queda. Então, assim, o desabar do músculo. Se a gente não tiver eu falo que é o substrato, né? A gente não consegue ter nada. Então, a alimentação é fundamental, né? E assim, e uma coisa que as pessoas achavam antigamente é que não tinha jeito de recuperar massa muscular no processo de envelhecimento. Isso, gente, quem que pensa disso já caiu por água abaixo, tá? Então, isso aí já é passado, hoje não. Nós sabemos que temos como não só retardar, mas ressintetizar, aumentar a massa muscular. Né? Então, assim, isso é só que é possível quando a gente está embasado nesses dois pilares, alimentação e atividade física. E em alguns casos também até medicação, né, Randá? Isso. Aí, em Isso alguns mesmo. casos, a gente vai. Em Então, alguns assim, a casos a gente... gente tem que lançar a mão, né, de medicamentos, mas assim, realmente esses dois pilares são essenciais, né? Eu até teve alguém que eu tô querendo voltar aqui, a Márcia também, ela falou que a doutora Marlene cuida da minha mãe em conjunto com a geriatra dela. Quando a procuramos para acompanhá-la, ela estava perdendo muito peso e recuperou em pouco tempo, né? Então, assim, para mostrar que É, existe. Doutora Marlene, eu costumo falar que isso daí é um espiral, né? Que assim, porque espiral a gente desce, né? Mas a gente pode subir, né? Então a gente desce quando a gente perde músculo, aí a gente perde funcionalidade, aí a gente, enfim, aí a gente tá indo para baixo. Mas quando a gente começa a fazer uma atividade física com uma boa dieta orientada por uma boa nutricionista da área, a gente pode ir para cima, né? Então assim, pode. realmente, então assim, é E, uma e espiral, é assim, vai para baixo, mas vai para cima também. e é como a gente vê o idoso, né? Esse Uhum. caso aqui da Márcia, falando da mãe dela, mas a gente tem outros idosos que, quando eles chegam, que mudam o jeito dele, eles chegam numa felicidade que, assim, que ele fala: olha, eu estou conseguindo. Eu tinha uma idosa que chegava tortinha assim no consultório. Aí, depois que ela ajeitou a alimentação, a dieta, ela conseguiu fazer atividade física. Ela não conseguia, estava muito fraca. E ela chegou rindo, falou: você sabe que até o porteiro lá do prédio falou que eu estou diferente? Assim, sabe? Então, assim, a felicidade deles que a gente vê que é possível, né? E que, assim, e quando eu falo da parte da alimentação, não é uma coisa mirabolante, né? A gente não precisa, assim, Uhum. inventar nada. A gente ajuste da alimentação, que normalmente eles não fazem. Hoje eu coloquei uma caixinha, alguém perguntou por que o idoso não come tanta proteína, né? Por vários motivos, porque a gente sabe que o alimento fonte de proteína, primeiro, a gente não pode negar que os alimentos que são ricos em proteína são mais caros, né? Uhum. A carne é mais cara, o leite atualmente está caro, o ovo não, mas se a gente for tomar um suplemento de proteína, é caro. E tem Uhum. a questão também dos alimentos, principalmente a carne, que é o que tem mais proteína, a carne, né? Que tem mais proteína em 100 gramas de alimento, é um alimento que às vezes ele tem dificuldade de mastigação por Isso. vários motivos, Eu ia falar né? isso. Uhum. Então aí ele vai deixando de lado aquilo, né? Uhum. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer substituição, que é uma verdade. Eles começam a introduzir mais carboidrato na Eu alimentação, ia falar né? isso. Como é comum isso, pela É, facilidade da mastigação, né? Por toda uma mudança. Que aí é o que a gente conversou da equipe interdisciplinar, né? Que a gente, é, que o geriatra mostra para o idoso, para a pessoa idosa, o quanto que é importante também o acompanhamento, né? Com o a fome. odontólogo,
com fone com odontólogo também, né? Também Isso, para acompanhamento. Então, assim, que aí eles começam a substituir, aí eles chegam falando, tô comendo, o que que você tá comendo no café da manhã? Tá comendo pão, fruta, basicamente só carboidrato, né? E proteína, é, cadê proteína? E também é, pela eles vão intolerância à lactose, né, doutora Marlene, que a gente vê que é é, tão comum no então, paciente que é idoso, aí eles comum deixam. também. É. Então a gente Então, vê. assim, e aí eles vão aumentando o carboidrato. O que que ele come no jantar? Pão com manteiga e café com leite. E aí a gente fala, ele precisa de tanto. Aí ele começa, inclusive o tema da nossa live é uma alimentação hiperproteica, Proteica. que aí ele tem que aumentar o consumo de proteína para ir contra aquela perda de massa muscular. E, na verdade, ele não consegue nem consumir o básico de proteína, né? Uhum. Por causa desses vários fatores aí. E aí a gente tem que entrar com recurso, principalmente da suplementação. Suplementação. Isso. E eu falo sempre que é difícil eu tratar um idoso sem suplemento, né? É Uhum, por uhum, quê? também. Porque Aham. ele não come uma porção de carne, Uhum. né? Então, se ele precisa de comer, só assim, para o pessoal ter ideia, um bife mais ou menos de 100 gramas, né? Que não é tão É o grande quê? assim, É mais ou menos é isso mais aqui, ou né, menos doutor? uma mão, Uhum, sim. a gente costuma Então, comer. ele tem mais ou menos 23 gramas de proteína. Se é um idoso que está pesando, sei lá, 60 quilos, se ele tirar 23 gramas de proteína, ele está tirando muito, porque nós não podemos esquecer que a carne e o frango são os alimentos com maior teor de proteína. Aí ele substitui pelo ovo. Só que né? Um ovo tem mais ou menos 13 gramas de proteína. Ou seja, Uhum. né? Então ele substituiu 23 por aí, vamos colocar 25 por um ovo, né? Que é Uhum. fácil deles comerem. E aí ele vai lá, se ele pode comer, por exemplo, o leite, né? O queijo, não tem tanta proteína assim também. Então, se ele precisar de comer aqui, ele não consegue atingir. Imagina aqui. Então, a gente tem que entrar com suplemento. Só que aí eu não sei como né? Como que acontece, como que é a sua visão lá, Uhum. mas muitas vezes a condução, o uso do suplemento está de forma inadequada, por Uhum. vários motivos. Eles acham assim, é aquilo que a gente falou lá no começo. Será que eu tomar isso vai me resolver o problema? Será que se eu tomar um suplemento, eu vou ganhar massa muscular? Né? Como se fosse É, um milagre. exatamente. E acha que só isso vai ser suficiente? Ou também, na verdade, o que eles fazem também é começam a substituir a refeição, né? Toma como se fosse um substitutivo, né, da refeição. E tem que entender É, que o suplemento não é substitutivo da refeição. Ele, na verdade, é um complemento ao que faltou de aporte isso proteico mesmo. na refeição, né? É, Então, assim, tem que ter essa visão. Então, assim, que realmente, por isso, e assim, eu falo tanto que o quão necessário é uma nutricionista, né? Desculpa, mas eu vou realmente puxar a sardinha para a doutora, que é a questão da nutricionista que tem essa visão da gerontologia, porque realmente entende, faz dieta adequada para aquele perfil, né? Então, porque a gente, querendo ou não, o geriatra ainda tem uma dificuldade de convencer os pacientes, pelo menos eu tenho essa experiência, de convencê-los a acompanhar com o nutricionista, porque eles acham, não, mas eu já passei no nutricionista que me passa uma dieta que não tem nem como eu seguir. E é aí que é, entra a questão do nutricionista que tem uma formação nesse processo de envelhecimento, porque sabe é, que vai colocar né, itens que são adequados, que estão dentro da realidade daquele indivíduo, né? E não vão é, colocar coisas mirabolantes ali para o é. paciente conseguir seguir, né? E é justamente isso que acontece. É como a gente falou lá no começo, o idoso não é um adulto, ele é um idoso. Por isso que ele tem que ir no geriatra, por isso que ele precisa do nutricionista gerontóloga, que estudou É. isso, que tem uma experiência. E parece que é bobagem, mas não é. Uhum. Então, assim, as pessoas, eu pego o paciente assim, eu já fui no nutricionista,
Ah, mas não deu certo. Uhum. Aí eu peço desculpa, olha, desculpa que não deu certo, mas é porque ela não era a sua nutricionista que trabalha com o envelhecimento. Porque é justamente isso. Por exemplo, se o idoso, às vezes eu faço muito, ele não consegue comer o bife. Eu falo para ele transformar aquele bife num purê de carne. E ele nunca imaginou que podia fazer isso. Nunca Uhum. imaginou. Uhum. Mas imagina, fazer um purê de carne. Eu falei, fica bom. Então, Uhum. assim, ele não deixou de comer a carne dele. Uhum. Ele só mudou a forma, né? Uhum. Porque às vezes é uma dificuldade de mastigação. Então, assim, a gente tem que fazer essas adaptações, porque se eu não faço isso enquanto ele está num grau de perda de massa muscular, ele vai piorar. E depois eu vou ter que tratar ele muito pior. Uhum. Então, assim, é muito importante. E é justamente isso que você falou. O suplemento não é uma refeição. Eu até postei outro dia um post, o pessoal gostou bastante. Deu muita visualização, curtida. Mas justamente o suplemento não é uma refeição. Ele é para complementar. E não é só porque, pelo fato assim, é pelo sabor mesmo. Você imagina eu tomar isso aqui, ó, água tudo bem, né? Mas vamos supor, o mesmo suplemento que tem o mesmo cheiro, o mesmo sabor todos os dias, ninguém aguenta. É. Ele vai tomar uma, 2 semanas, depois ele não vai querer mais. Uhum. Porque tem isso também. O alimento, um dia você come arroz, outro dia você substitui pela batata, depois você come grão de bico, feijão. Um dia é carne, outro dia é peixe, outro dia é ovo, outro dia é ovo mexido, outro dia é omelete. Essa variedade que dá o prazer. Porque quando você, por exemplo, quando eu pego aquele doce e falo assim, ah, o que você come? Ah, só como sopinha de macarrão cabelo de anjo. Eu falei, não, Uhum. não vamos, isso aí não. Ninguém aguenta. Chega um Uhum. momento que cansa isso, né? Então, essa é a importância também da gente variar, porque ele cansa também. E uma outra coisa também que talvez você vivencia o idoso, ele gosta dos hábitos dele. Então, por que a gente não pega aquela alimentação que faz parte da cultura alimentar dele mais adaptada, né? Ótimo, Não Raíssa. porque assim, ele é diabético, ele gostava de comer doce de leite, que eu sou mineira, então eu Uhum. sei, mas não dá para a gente substituir esse doce de leite por uma outra forma de preparo, a Uhum. gente resgatando aquela cultura alimentar, né? Uhum. Então, assim, realmente é o diferencial que a gente tem, né? E que eu Você falou isso, eu vejo lembrei que eu também. também fiz um post que foi legal, que é no sentido de que a questão da memória, né, do paladar, a memória afetiva, né, do paladar. Então, às vezes, eu comi esses dias ata, né, aquela, que tem gente que chama de pinha, né, que é aquele Ah, eu ia verdinho. perguntar, tá, mas na hora que você falou, eu já achei que foi. É, tem A gente que é gente ata fala pinha. aqui, Eu falei, nossa, tem tantos alimentos que são importantes a gente, né? Tamarindo também, esses dias eu também tomei. Falei, nossa, gente, tomei um suco, né, só do tamarindo, que delícia. Então, assim, memória afetiva, né? O paladar te leva a essa memória afetiva. e às vezes a gente esquece. É igual, por exemplo, às vezes a gente quer introduzir. Eu sempre, a hora que eu vou fazer com o meu paciente, eu pergunto o que que você gosta? E eu faço a dieta com ele. Sabe por Uhum, quê? Porque eu falo, ótimo. você gosta disso? Ele fala, não. Eu falei, então a gente substitui, tá? Uhum, Porque assim, ele nessa idade, não, exceto quando é um caso muito grave, mas principalmente quando a gente está trabalhando com prevenção, às vezes é só mudar a forma de preparo, não ser uma coisa frita, ser assado, a gente vai orientando com relação à preparação culinária, a uhum, gente dá opções para ele mais práticas, que é outra questão também, quando a gente fala de pessoas acima de 50 anos, a gente tem que pensar que essa pessoa, ela tem muita coisa para fazer. Às vezes ela tem uma limitação que ela não consegue ficar muito tempo preparando, dependendo da idade. Então a gente tem que dar alguma preparação prática mais saudável. Porque uhum, senão eles vão deparar em quê? No salgadinho, no ultraprocessado,
no lanche, no pão com manteiga e café com leite, né? Uhum. E pessoas que às vezes também, algumas pessoas idosas que moram sozinhas, né, e que, enfim, ou que não tem muito tempo, nem que não tem muito tempo, é que às vezes não se sente motivado para preparar uma refeição só para si, né? Isso é muito, eu também considero isso, eu acho isso muito, muito importante, por quê? Porque eu falo, às vezes eu pergunto assim, quando você vai num restaurante sozinho, você acha que é gostoso comer sozinho? E eu pergunto. Uhum. Normalmente, quando a gente vai no restaurante sozinho, a gente senta lá no final do restaurante, não é? No Então, cantinho. por quê? Porque não é gostoso no cantinho. Então, assim, porque não é gostoso. Ainda mais se a gente pensa que a gente pega. E não precisa ser uma pessoa de idosa de 90 anos. A gente tem pessoas de 60 anos que estão viúvas, ou que separaram, que os filhos estão fora. E aí ela vai fazer a refeição sozinha. Será que ela tem o prazer? Tem pessoas que têm, né? Então a gente tem que dar uma opção, aí cabe ao nutricionista, uma opção prática e saudável que estimule ele a comer aquilo. Ele Uhum. fala, não, eu tenho prazer, eu quero comer e para o bem dele, né, para a saúde dele, desse idoso. Então, é uma questão assim, muito importante, né? Vamos voltar, a gente vai fugindo, né? É. Então, Deixa assim, eu fazer uma voltando, pergunta. pode, A claro. doutora estava falando sobre a questão do aporte proteico por refeição. É, aí falou de 20, mais ou menos 25 gramas, então, por refeição? Então, o recomendado, a gente fala assim, porque é outro ponto muito importante também que a gente tem que considerar, que não é só comer proteína, né? Hoje fala-se, a gente tem que levar em conta a qualidade da proteína, Uhum, né? A gente sabe que tem proteína, não é só assim em termos de quantidade de aminoácidos essenciais, mas assim, o quanto que o organismo consegue absorver. E não sim. é só comer proteína, você não consegue digerir e absorver, que às vezes acontece também essa alteração da digestão e da absorção com o processo de envelhecimento. Então, assim, então essa é uma questão, a qualidade da proteína. A quantidade da proteína tem que ser o quanto ele precisa, né? Ser uma dieta normal ou hiperproteica, que na verdade, para a gente prevenir essa perda de massa muscular, a dieta tem que ser hiperproteica. E hoje os estudos mostram que essa proteína ela tem que ser distribuída igualmente ao longo do dia. Hoje recomenda-se, dependendo de cada peso, então hoje, né, para a gente prevenir a perda de massa muscular de 1,2 a 1,5. Uhum, Então, gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, isso vai variar de acordo com a pessoa, né? uhum, Então, assim, o peso da pessoa. E aí, o que, que a gente faz? A gente faz esse cálculo e a gente distribui a proteína de forma que, se der para ser 20 gramas 4 vezes ao dia, os estudos mostram que isto tem um efeito mais positivo na síntese de proteína. Então, a gente distribui. Então, mesmo que seja... Então, por exemplo, se eu faço uma alimentação, eu pego uma mulher, sei lá, de 65 anos, que ela pesa 65 anos, se eu calcular 1,2 gramas de proteína, vai dar mais ou menos assim, uns 78 gramas de proteína por dia que ela deve ingerir. Aí eu vou distribuindo, mais ou menos equivalente, de que seja mais próximo. Às vezes a gente não consegue os 20, né? Mas uhum. que a gente consiga que ela chegue nesses 78 que ela precisa. Então, vai lá, por exemplo, e a outra coisa também que a gente tem que levar em conta, a rotina da pessoa. Eu posso ter um paciente que acorda às 9 horas, almoça meio-dia, toma um café 4 horas e janta às 7, mas eu tenho um paciente também que acorda às 6 e toma um café às 6. Sim. Então, a gente distribui. Então, eu procuro, sei lá, vai comer no café da manhã uma fonte proteica, por exemplo, um queijo, um ovo, depois um bife no almoço com feijão, à tarde ele toma um iogurte com alguma outra... Então, a Uhum, gente distribui ao longo do dia, que aí o organismo vai conseguir ter uma melhor resposta para a síntese proteica, né? uhum. E assim, e levando em conta, mas
Mas uma coisa também muito importante que as pessoas esquecem. Não é somente a proteína. Se essa pessoa não estiver tendo uma ingestão calórica Calórica. adequada, Uhum. então o efeito vai ser diferente. Então a síntese de massa muscular não vai ser igual. Mas, gente, voltando lá, só reforçando, atividade física é fundamental. Não adianta ingerir proteína, não adianta fazer esse esquema proteico bonitinho e ficar no sofá. Tem que fazer atividade física. Os dois estímulos precisam estar juntos. Alimentação e atividade física. E é o que a gente vê. Eu estou tomando suplemento, mas eu não ganho massa muscular, doutora. Você Total. faz Uhum. atividade física? É. Não. Não vai ganhar Uhum. isso. É. Você só vai É um carregar casamento seu que filho. é um casamento que tem que ser perfeito, né? Nesse caso, hein? Tem que ser com a atividade física e a dieta. E só eu, assim, a gente acaba que talvez dê tempo para uma próxima live também, né? Que a gente precisa, mas para reforçar que o quão necessário que é uma nutricionista, porque para a nutricionista fazer esse cálculo, fazer a orientação do que é o aporte adequado calórico e proteico, né, É, para cada indivíduo, né? Porque não é uma receita de bolo, não é uma não é. coisa padronizada, não é um protocolo para todo mundo, é individualizado, é um olhar igual a doutora, né, Marlene está colocando, tem que olhar o estilo de vida de cada pessoa, né? Então não dá para ser assim, ai, vai ser da minha cabeça. E, por exemplo, não dá para o geriatra fazer uma dieta para o paciente, porque não é a formação dele, né? Vai fazer essa visão holística, vai. Mas quem tem esse olhar individualizado, né, é o nutricionista, e principalmente o nutricionista com essa especialização em gerontologia, né, doutor? É, tem que ser, porque assim, a gente. Às vezes a pessoa fala assim, o geriatra falou para eu tomar isso, esse suplemento. Primeiro, não é a formação dele. E na consulta do geriatra, pelo menos os geriatras com quem eu trabalho, não dura menos que uma hora, né? Não, não. Às vezes 2 horas. É, Então, o que vocês acham que o geriatra fica fazendo ali com o paciente idoso? Uma consulta minuciosa. Ele tem que ver a questão cognitiva, o equilíbrio, a memória. Tem que fazer um monte de teste e ele não sobra tempo para avaliar como que está a alimentação dele e piorou para fazer um cálculo de quantas calorias que precisa, proteína, porque o nutricionista, ele vai complementar o trabalho, por exemplo, aí do geriatra, porque o geriatra pede o exame, eu vou pegar o exame e vou ver assim, que já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando isso, do paciente chegar, ele estava sarcopênico, insuficiência renal uhum. e tomando um suplemento Proteína. hiperproteico. Aham, isso. Aí o que aconteceu? A família, por sorte, me chamou para atender. E Uhum. aí o que aconteceu? Eu falei, ele precisa. Porque são coisas. Para a sarcopenia ele precisava de muita proteína, para a insuficiência renal, Pouca. pouca. E Uhum. eu só mudei o suplemento dele. E aí Ótimo. eu consegui fazer com que ele ganhasse peso, melhorasse a massa muscular e tivesse uma compensação renal. Então, assim, por quê? Porque o suplemento estava. Porque acho que na hora pensou, ele está com sarcopenia e precisa de proteína. Mas esqueceu da insuficiência renal. Então, assim, Uhum. só foi adequar o suplemento, porque hoje nós temos esse monte de opção, né, de Isso. suplemento. Então, Uhum. assim, eu falei, não, nós vamos usar este aqui. E olha, foi tiro certinho no alvo, porque o paciente teve uma melhora muito grande. Assim, em coisa de um mês, ele melhorou a função renal e a sarcopenia dele, ele melhorou bastante. Mas, assim, eu fiz milagre? Não. Eu só olhei o exame dele e falei, não, esse suplemento está errado. E as pessoas não entendem isso. Uhum. Porque tem o obeso sarcopênico, que aí tem Uhum. uma dieta que precisa de proteína, mas baixo valor calórico. Calórico, Tem o isso. sarcopênico Uhum. desnutrido. Então, tem tudo isso aí que a gente tem que olhar. Né? Então, É, assim, cabe ao nutricionista adequar isso aí, esse balanço nutricional
E às vezes pode ser até que o médico tenha um conhecimento, mas ele não tem nem tempo de fazer isso, porque requer um tempo, Também né? acho, isso também acho, porque para fazer essa visão holística que o geriatra tem que fazer, né, a gente olha a parte nutricional, olha, mas a gente encaminha habitualmente, né, para um profissional realmente especialista para poder fazer esses cálculos, fazer a orientação minuciosa e adequada, né? É, é isso aí, a gente tem. E assim, é um trabalho árduo, porque quando a gente vê, né, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, gente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o bigode chinês? Eu, na verdade, Renê está perguntando, eu não sei, acho que eu não sei nem o que é o bigode chinês. É, Aí é isso aqui? Eu não sei, eu vou sugerir uma coisa, rir mais. Eu acho que rir mais, eu acho. Porque você deve trabalhar esses músculos aqui. Não sei, eu não sei. Aí eu acho que deve ser a mais gente fácil da precisaria de uma, estética. eu ia falar da dermatologista aqui. Então, eu não sei. Então, assim, a gente Ó, tem que mas ter essa. não, a Enir perguntou, doutora Marlene, pode indicar para a gente algumas opções de suplementação? O que você acha? Responde isso para mim. É porque, Eni, não dá para fazer essa indicação assim tão aleatória, né? Porque tem que ser individualizada para cada paciente. Então, é complexo. Hoje a gente, como a doutora Marlene falou, a gente tem um arsenal tão grande de suplementação e vai ser É, individualizado para cada indivíduo. Então, realmente, eu acho que a gente estaria correndo em risco, assim, né, de fazer uma orientação dessa forma. Eu acho que o que é, vale tem que ter avaliação de um profissional da área. é assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu falei um exemplo aqui de uma proteína, né? Ela era indicada para um paciente que tem insuficiência renal que deu certo. Mas, por exemplo, se eu tiver um paciente com sarcopenia e diabético, eu vou ter um suplemento. Se eu tiver um paciente com sarcopenia e não diabético, o suplemento dele é diferente. Se Uhum, eu tiver um paciente com sarcopenia e intolerância à lactose, isso que eu ia pode falar. ser que aquele suplemento que era para o paciente sarcopênico com diabético, pode ser que sirva ou que não. É, Então, assim, tem que ser muito individualizado. E é justamente esse trabalho que a gente faz, individualizar. E muitas vezes as pessoas querem não fazer o acompanhamento com nutricionista, com geriatra, e pela cabeça do vizinho, mas meu vizinho está tomando. é, Deu certo. melhorou, A né? minha tia, a minha tia, ela está usando, fazendo isso, né? Então, assim, e é para tudo, né? É igual, por exemplo, você vai na academia, você vai fazer um exercício porque o seu colega está fazendo, né? Então, assim, tem que ser. Para ele pode ser bom, porque, sei lá, mas para você não, você precisa às vezes trabalhar mais a perna, mais as costas, eu não sei, É da isso. atividade Não, física eu não ou entendo. porque também, por exemplo, igual como a gente conversou sobre a questão de um educador físico, né? Porque aquela pessoa tem enfim, algum problema articular no joelho, nem vou mencionar qual, mas assim, enfim, tem alguma coisa. Não é que ela não vai poder fazer atividade física, ela vai poder fazer aquilo que cabe a ela após uma avaliação de um profissional, tanto de um ortopedista quanto de um educador físico. Então, é individualização, né? Eu acho que a medicina hoje, a gente tem que entender isso, que não existe receita de bolo, que a gente tem que individualizar, cada indivíduo é um, e quando a gente faz esse olhar individual, a gente consegue acertar mais, né? Uhum, a gente tem que ter, as pessoas têm que entender isso, porque no caso que ela perguntou aí, um suplemento, pode indicar um suplemento. É muito arriscado, porque eu posso estar aumentando o seu risco de ter uma doença, né? Então, assim, que se eu faço suplemento, olha, você pode usar de qualquer jeito, qualquer suplemento. Não é dessa forma, é bem individualizada, né? Assim como o médico também. Uhum. Quando ele prescreve uma medicação, ele prescreve para aquela pessoa, né? Não é assim, olha, todo mundo pode tomar selaglifage? Não, todo É. diabético pode tomar glifage? Uhum. Não, eu, por exemplo, não sei. Às vezes a pessoa Mas pergunta não, assim, você é da área da saúde? Esse remédio é
bom. Eu falei, eu não sei não, porque eu não sou médica. Não Eu é a de remédio, eu não formação. entendo nada. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes o glifage, ele pode ser uma medicação boa para o diabetes, mas às vezes uma pessoa não se dá bem, você tem que mudar, né? Então, assim, gente, tem que ser individualizado, né? Então, assim, a gente tem que fazer, e esse trabalho, essa individualização, é que faz nós vivermos mais e de forma saudável. Porque desde o momento que a gente não individualiza um tratamento, um acompanhamento, a gente está colocando em risco e aumentando o risco de aparecer uma doença que não era para existir. Né? A gente está predispondo o indivíduo a uma doença. Né? Então, assim, tem que ser individualizado. É como diz, é o investimento na sua saúde que vale a pena. Né? Exatamente. Achei muito boa a colocação da Tereza, eu acho que foi Tereza aqui, né? Tereza e Cristina. O envelhecimento é um processo. Existem procedimentos estéticos, alimentação, hidratação, atividade física, qualidade do sono, relacionamento, espiritualidade. É isso, né? Por isso que por exemplo, o geriatra tem essa visão tão holística, porque a gente aborda, né, todas essas, vamos falar, todas essas questões aí que você colocou de forma muito precisa. É o todo, né, que a gente tem que considerar. E, Exatamente. uma, e tudo funciona junto, né? Por exemplo, se você dorme bem, você acorda disposto para fazer atividade física, você consegue se alimentar bem, e aí você fez atividade física durante o dia, seu dia foi proveitoso, foi bom, você se alimentou bem, aí você dorme bem. O dia que você não dorme bem, você levanta azeda, você não quer comer, o que você come faz mal, aí você está com preguiça de fazer atividade física, aí você fica deitada no sofá, aí o horário de almoço já passou, você come tudo errado. Não é assim que acontece? Isso. Não, e também colocando isso, que a questão também de que não existe uma fórmula mágica, né? Que, por exemplo, essa questão Não. da atividade física, né? Por exemplo, sair para tomar o sol, né? Na questão da ajuda da produção, que vai ajudar na produção de vitamina D. Então, assim, a alimentação adequada. Então, assim, realmente é uma constância num estilo de vida saudável, né? É, isso aí. Então, assim, a gente tem que ter um conjunto para a gente. Eu sempre falo, nós vamos envelhecer. Tomara. Só não envelhece quem morre. A gente não tem. A melhor coisa que a gente tem que pensar é envelhecer. A Uhum. gente tem que ter bons olhos para o envelhecimento. Por quê? Porque se eu não envelhecer, eu vou morrer cedo, né? Então, assim, e eu não quero morrer cedo, né? Então, Uhum. assim, ninguém, na verdade. Se a gente pensar, e se eu perguntar aqui para todo mundo que está nessa live, o que você prefere, morrer cedo ou envelhecer, né? Então, assim, as pessoas, talvez elas vão pensar, mas vão escolher envelhecer. Já que é o único caminho, a gente tem que cuidar desse envelhecimento da melhor forma possível, Com né? certeza. E eu falo, não é fácil, dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Por quê? A gente só tem dois jeitos de envelhecer, saudável, a senescência e a senilidade, Senilidade, né? ótimo. Com doença. Então, com doença ou sem doença. Só que assim, gente, nós não podemos esquecer que nós não vamos envelhecer sem ter nada. Chegar lá nos 100 anos do jeito que nós estamos. Não existe isso. Nós vamos ter algumas coisinhas, né? Mas Uhum. tem o que é mais doído e o que é menos doído, né? Então, assim, a gente tem que ir. Então, assim, posso chegar lá com umas dorzinhas no estômago? Posso, né? Mas, assim, mas eu não quero, não, eu estou me preparando para chegar não chegar mal, dependente, numa cadeira de roda, tudo isso pode acontecer? Pode. Mas se a gente cuida, é igual uma casa, né? Se a gente constrói uma casa, não faz mais nada, não dá manutenção, ela começa a despencar. Isso. Agora, se a gente quebrou uma coisinha, a gente arruma, quebrou outra, a gente arruma e vai dando manutenção, olha, a parede tá bom, mas vamos tentar. Ela vai durar uns 50 anos bonitos, né? Isso
mesmo. É fazer com bom alicerce e bons reparos, né? Então, assim, então a Isso, gente... Uhum. cuidar bem. E assim, e o cuidar bem, gente, é o assim, isso, alimentação, atividade física e sono, que a gente sempre fala E vou fazer aqui, um né? acréscimo também, então, no sentido de que Pode. também fazer aquilo que gosta, né? Então, ir Hum, atrás e fazer aquilo que gosta. Aí aproveita, deixa então para recomendar quem ainda não assistiu os documentários no YouTube, Envelhecência e Além do Aposento, vale a pena assistir, né? Que ah, ajuda bastante nessa questão da visão de priorizar aquilo que é importante para cada um, tanto na questão da atividade física quanto no do que lhe dá prazer, né? é isso aí, dá fazer o que dá prazer. Porque fica muito mais fácil quando a gente faz uma algo que dá prazer, a vida fica mais leve, né? A Uhum. gente levanta, nossa, eu vou fazer isso, né? Então, assim, o que dá prazer, a gente, por exemplo, deitar na cama e dormir gostoso é tão bom, né? É. Levantar, porque você dormiu bem, levantar, nossa, hoje eu tenho um dia pela frente, né? E o que Uhum. quer que seja. E é a mesma coisa da individualidade. O que você gosta não é o que eu gosto, né? Claro que assim, se a gente vive junto, se nós somos amigas, hoje ela gosta de fazer tal coisa, de ouvir uma música, eu vou ouvir com ela, mas a que eu gosto não é essa, mas eu vou com ela porque ela é minha amiga. Então é individualidade, não é fazer o que o meu marido gosta, só o que o meu marido, eu faço também, mas só o que ele gosta, só o que a amiga. E ai meu Deus, ai, que coisa, né? Eu vou ir para essa festa sem querer, eu vou porque todo mundo vai, eu vou vestir tal roupa porque todo mundo está vestindo. É individualidade, né? Que a É, gente. exatamente. E buscar também, né, a questão de propósito e de motivação, né? Porque realmente a gente não pode deixar também, né, depois de chegar aí 50, 60, 70, de ter motivações e propósitos de vida. É, aham. Alguém falou aqui, o preconceito etário é muito grande. As pessoas correm atrás da estética, porém envelhecer com qualidade de vida é o caminho. Infelizmente, a gente, as pessoas ainda têm um preconceito, nós temos uma cultura, mas isso eu não sei, né, você, mas eu penso que isso tem mudado um pouquinho, né? Que o Uhum, envelhecer não está sendo uma coisa tão ruim, tão pesada, né? A sim. gente está valorizando mais o envelhecimento. Ainda tem isso, mas assim, eu acho que existe o preconceito de tudo, né? É, a Marisa pediu para repetir quais são os documentários. Eles estão no YouTube, tá? É, eu vou escrever aqui. São Ó, dois. a minha prima falou, Marlene, nossa família morre velho depois dos 90. Eu tenho sorte, eu vou ver até a 100. A minha avó materna morreu com 102. Olha. Meu pai tem 93, as irmãs dele tudo acima de 90. Então eu tenho uma vida longa. Ó, e com qualidade, porque tá fazendo o que precisa, né, Marlene? Então, e a minha avó morreu com amor de pessoa, meu pai também. Então, assim, olha, eu tenho vida longa, gente. Vocês vão me tolerar muitos anos ainda. É, É, então, esse aqui. É, que bom. Não, então, ah, assim, realmente foi muito bom. É, eu acho que a gente tá no tempo. Como que tá a questão do a tempo? gente está passando o tempo. É. Se o pessoal quiser, a pessoa ainda está lá. Tem alguém, se você Quiser tirar quiser, em dúvidas também, né? alguém tem mais alguma dúvida para a gente ir encerrando? Porque quem tem filho pequeno, pode ser que a noite é longa ainda, né? Costuma Eu ser. sei, eu já passei Costuma por ser. isso. E amanhã Costuma ser. você trabalha, então tem que dormir, né? E Mas você não vamos dorme. marcar outras aí lives, então, para a gente conversar Vamos também sobre marcar sim, eu outras gostei muito. É. também. Vamos. Pessoal, vamos finalizando, né? Então, assim, é muito importante a gente, essa questão da gente envelhecer mesmo, com qualidade de vida, né? A gente procurar pensar sempre. Hoje a nossa live, nós falamos sobre um monte de coisa, mas falamos sobre a proteína. A gente pensar que uma dieta hiperproteica é para a gente garantir
a nossa funcionalidade, a nossa autonomia. A gente tem que pensar daqui a uns anos, né? Que eu preciso de ter autonomia daqui a uns anos. E para isso, a gente tem que começar a cuidar agora. Hoje nós falamos da dieta hiperproteica, da alimentação, mas falamos também da importância da atividade física, do sono, né? Então, assim, a gente tem que pensar no futuro. Quantos anos? Eu não sei se eu vou viver 10, 20, 30 anos, mas o quantos anos eu ainda vou viver que eles sejam com qualidade de vida, que eu tenha autonomia, né? Que em vez de eu ser carregada pelos meus netos, eu consiga até 90 anos carregar os... Ontem eu atendi uma paciente, eu perguntei para ela, você consegue carregar o seu neto? Ela falou, olha, eu consigo. Um quarteirão. Eu falei, que bom, né? Então, assim, é um prazer, né, ela conseguir, ela se cuida bem. Alguém está perguntando quantos anos que eu tenho. Eu não tenho vergonha de falar, né? O pessoal pergunta, eu falo que eu tenho 60 anos. Esse ano eu já sou uma idosa. Uhum. Então, esse ano eu já faço 61. Eu falo que eu sou idosa, o povo fala, não é nada. Eu falo, sou. De acordo com a definição, né? Mas eu sou idosa, tenho 60 anos. Mas Então, assim, indo muito bem, no caminho certo, né? Então, assim, eu queria só fazer um acréscimo. A gente pega muito também pessoas de 50, 60 e às vezes 70 que têm pais de 90, né? Enfim, que a gente está tendo muito essa geração que está tendo que cuidar, né? Um idoso cuidando de outro idoso. Mas não esquecer que essa pessoa idosa de 60 e 70 vai cuidar daquele e não deixe de se priorizar, de ter um momento para si, para olhar para a sua dieta, para a sua atividade física. Então, assim, se priorize também. A gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida de si. A primeira questão é o olhar para si, para depois você conseguir olhar para o outro. Porque com certeza você olhando para si, você se cuidando, se priorizando, você vai conseguir transmitir energias boas, positivas e o melhor cuidado para o próximo. Tá. Ó, alguém falou aqui, a live, amei a live, vocês são lindas, ó, somos bonitas. Ela é mais novinha ou mais velhinha? Combinem outra live, meninas. Essa foi ótima, um prazer conhecer a doutora Randara, obrigada. Eu que agradeço, e o colágeno ajuda também? Gente, o colágeno também é uma proteína. Se ingerindo proteína, nós falamos mais de massa muscular, mas ingerindo proteína, hidratação, fazendo atividade física, comendo menos alimentos ultraprocessados, você ajuda a melhorar a síntese de colágeno, tá? Então, nossa, doutora, você é muito jovem para 60 anos. Obrigada, é o que eu tenho. Parabéns. Já estou querendo... A doutora Marlene falou aí do ultraprocessado, então só para reforçar sobre essa questão, a gente tem um estudo aí recente da doutora Sumika, né, que é do HC, sobre a questão dos ultraprocessados aumentando doenças neurodegenerativas, né, então assim, realmente a gente coloca isso, vale a pena a gente fazer esse adendo aí, no sentido de que os ultraprocessados devem ser evitados na dieta, né. Eu sempre falo, descasque mais e desembale menos, né? Então, assim, isso tem que ser. E quem que tem costume de comer alimentos embalados, ultraprocessados, vai tirando o que vale a pena pela sua saúde, pelo seu bem-estar, e você começa a perceber que a sua vida muda muito, né? Então, assim, procure ser seja mais saudável por você. E uma coisa assim, às vezes as pessoas pensam que precisa de muitas mudanças. Pequenas coisas ajustes, já vai... né? São já ajustes. Então, assim, quando você fizer uma mudança, olha para dentro de você e fala, como eu estou me sentindo? O que isso fez bem para mim? Porque eu, por exemplo, eu bebo água, não é para ficar com a pele bonita, para ficar esticada, é porque eu sei que a água é fundamental para o meu intestino, para o meu rim, para tudo, para a minha memória, né? Então, assim, para a minha disposição. Então, assim, a gente vai vendo o que eu estou mudando. Eu diminuí agora, sei lá, eu comia, sei lá, 5 pacotes de bolacha por semana.
Se eu estiver comendo 4, como que eu estou me sentindo? Né? Comece a se observar, né? E você vale a pena. Você come uma fruta, passa a comer 2, e como você se sente, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, porque, assim, quando a gente trata, né, Randara, a gente não trata a gente trata o paciente, né? Não é para mim que eu faço, é para ele. Uhum. Então, assim, para ele ver a mudança, isso, quando ele chega com aquele olhinho brilhando, a gente É a fala, nossa, satisfação, né? valeu a pena. É, É uma exatamente. satisfação, porque ele está bem, né? Uhum. E o idoso, a pessoa, ela mostra, olha, eu emagreci. E ela fala, eu nunca achei que eu fosse emagrecer, né? Uhum. Então, assim, é uma satisfação muito grande que a gente tem. E é justamente que a doutora Randara falou, uma nutricionista que não trabalha com idoso não tem esse olhar. Ela não enxerga isto no idoso. Uhum. É igual aquela pacientinha, quando ela chegou no meu consultório, feliz porque estava reta, é uma bobagem, parece que é uma bobagem. Outro dia eu atendi um paciente, eu só acho, a gente não vai acabar nunca, né? Eu atendi um paciente que ele chegou com sarcopenia muito enfraquecido. Um mês depois, você sabe o que ele falou para mim? No final da consulta, ele falou assim, Marlene, eu consegui tomar banho sozinho. Olha Uhum. para você ver Funcionalidade, né? Recuperando a funcionalidade. funcionalidade. Ele falou sorrindo para mim. Ele era um senhor, ele é um português um pouquinho mais fechado. Ele falou sorrindo. Eu falei, nossa, que coisa boa. Uhum. Então, assim, é um olhar diferente. Então, assim, eu não. Ele ganhou peso, mas, assim, para mim, o mais importante foi a hora que ele falou isso. Eu consegui tomar banho sozinho. Então, assim, a alegria dele, porque ele precisava de alguém para tomar, para dar banho nele, para segurar, né? Ele falou, Uhum. eu consegui tomar banho sozinho. Então, Excelente. isso é o diferencial de quem trabalha com idoso. Acho que a gente tem que Isso. fechar, né? Senão a gente É, fica aqui então. também. A gente marca Dá o seu próximas, então. recado final, Randara, aí a gente vai fazer outra, que o pessoal já está pedindo. Não, ótimo. Não, eu agradeço muito o convite. Acho que foi enriquecedor para todos nós, né? Tanto para mim também. E realmente é interessante isso e reforçar que quando a gente tem profissionais que têm essa visão diferenciada do, né, do processo de envelhecimento, a gente consegue individualizar e propiciar uma qualidade de vida, né? E baseado nessa questão de um estilo de vida saudável, né? Esse é o caminho e a gente vai fazer esse olhar holístico, tanto o geriatra, quanto o nutricionista, quanto o educador físico, quanto o fisioterapeuta. Então, é uma equipe interdisciplinar que vai dar um olhar todo diferenciado para o paciente e poder dar essa qualidade de vida que é possível, gente, é possível. Eu tenho pacientes, como eu falei, de 90 e poucos anos que têm qualidade de vida porque realmente desde cedo já começaram a fazer essa mudança. É, isso aí, né? Então, assim, e vocês estão tendo esse paciente dela de 90 anos, com certeza ele não teve essa oportunidade que vocês estão estando aqui, porque há 30 anos, quando ele tinha 60 anos, não tinha geriatra para falar isso para ele. Ele foi porque ele foi, né? Uhum. E hoje vocês estão tendo essa oportunidade, todo esse conhecimento, assim, de profissionais que entendem dessa área. Então, assim, vocês têm a oportunidade de chegar aos 100 anos, assim, tirando de letra, dançando na Sapucaí, né? Exatamente. Ou dançando a dança do vento, igual a minha paciente. Carregando os netos, passeando com os netos. Exatamente, Então, muito bom. Uhum. Randana, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu Eu que adorei agradeço. essa live, né? A Uhum. fazer a live com você. Você é maravilhosa, suas Obrigada. colocações, assim, de uma fala muito gostosa também, super tranquila. Eu sou bem Obrigada. agitada, né? Você é Não, eu também tranquila. sou. Então, assim, foi muito bom e nós vamos fazer outra live Com também. Qualquer certeza. coisa também, eu estou aqui à disposição. E aí, Gente, vamos chamar então, sigam. vamos pedir pro pessoal depois dar sugestões, né, de outras lives que a gente fazer em É, conjunto. vamos Então, dar, ó, eu vou pedir, nós vamos dar um sorriso.
Pessoal, tira uma fotinho aí, como chama o Um negócio print, aí? um print. Print, tira um print, postem lá e já comece a seguir. Quem não me segue, comece a me seguir, comece a seguir a doutora Randara, e aí vocês podem pedir, comentem nas nossas postagens. A gente faz a postagem para vocês, então vocês que têm que Isso. pedir, vocês que têm que orientar o nosso caminho a seguir, tá Isso. bom? Então Estamos podem aí à fazer um print aí. disposição, né? Estamos Conhecimento à realmente é a base para poder a mudança, tá, gente? Então, só mandar para a gente que a gente vai fazer. Vai fazer. E aí a gente vai fazer outra. Muitíssimo obrigada, boa noite. Boa noite. Já você pode ficar tranquilo, porque eu sou assim mesmo. Daqui a pouco eu te convido de novo. Tá tranquilo, estamos aqui para isso mesmo. Ótimo. Então tá, gente. Boa noite, abraço, um gente. beijo para todos. Fiquem com Deus aí, viu? Tchau. Amém. Muito obrigada. Tchau. Até mais, Eu vou tchau. deixar salva, tá, gente? Ótimo. Tchau. Tchau.